Graça e paz. Quando o apóstolo ministrou em mim, o anjo do Senhor aparece e eu faço a pergunta a ele. Aí ele me leva até o céu, ele me reveste com as armaduras e ele me leva até um local isolado. Aí lá eu vi uma casa. Aí ele dizia lá, vai lá agora e entre naquela casa. Aí eu falei, mas só eu? Aí ele falou, é só você. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei naquela casa, era uma casa de feitiçaria. Aí quando eu entrei naquela casa, eu vi lá os que eles usam para fazer a feitiçaria. Eu vi lá as bonecas, as velas, os que eles usam lá. Aí eu procurando onde é que eles estavam, os feiticeiros. Até que eu encontrei. Aí eu me abaixei e eu comecei a ouvir o que eles estavam falando. E eu ouvi desde a parte que eles estavam falando. O que a gente vai fazer? Tudo que a gente faz contra aquela igreja dá errado. E ele dizia, e eu ouvia eles falando. E eles diziam para mim, tudo que a gente faz contra aquela igreja dá errado. Quando a gente só faz as coisas para no final a gente perder. Tudo aquilo ali que a gente faz dá errado. Eles falavam. E eu ouvindo eles falando lá, aí um deles disse, se a gente não está conseguindo afetar esse congresso, por que a gente não tenta afetar o reencontro, que já vai ser depois do congresso? Eles falavam. E um deles dizia, para quê? Para depois o cara lá de cima revelar tudo para eles, aí eles orarem contra isso aqui, guerrearem para depois dar errado? Aí ele disse, melhor a gente tentar do que ficar parado aqui, vendo eles orarem lá, guerrear contra a gente, e a gente ficar aqui perdendo para eles. E eles falavam, e eles diziam, então vamos tentar fazer isso aí, já que eles estão no congresso, a gente também vai tentar afetar o reencontro. E também de algum jeito tentar, já que a gente não pode entrar naquele lugar, a gente também, então vamos afetar o reencontro. Aí eu ouvindo eles falando lá, aí eu fui olhar para frente. Quando eu olhei para frente, eu vi uma boneca, e aquela boneca era muito feia. Eu levei um susto e derrubei algum negócio que estava do meu lado. Eles ouviram, aí eles descobriram onde é que eu estava. Aí eles vinham para cima de mim. Aí bem na hora, os anjos do Senhor apareciam e para me tirar daquele lugar. E antes de eles me tirarem daquele lugar, eu ouvi um deles falando, nosso plano já foi embora. E ele me levava no campo para guerrear. Ele dizia para mim, guerreie agora pelo congresso e pelo reencontro. Aí eu guerreava, só que aqueles demônios eram muito fortes. E eu já estava há um tempo já sem ir para a guerra. E eu estava meio que desacostumado. Aí eu tive que dar um jeito na guerra. Até que eu fui pegando um ritmo e fui conseguindo derrotar aqueles demônios. Até que eu consegui e o anjo do Senhor me trouxe até de volta para a igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim, ó: E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, né? Tem uma tradução que diz são mais astutos. Irmãos, nós vivemos em constante guerra, nós vivemos em constante batalhas espirituais, e os irmãos que já conhecem aqui o canal sabem, né, do que eu estou falando, sabem das experiências tremendas que Deus nos deu, irmãos. E nesses últimos dias, nesse último ano, vamos assim dizer, o negócio se estreitou ainda mais, a ponto de eles irem, né, na casa dos irmãos. Quem já ouviu aí a experiência do irmão Edilson, né? Foram na casa do irmão Edilson, mostraram até uma criança, né?
Que eu digo assim, eles foram os bruxos feiticeiros, né? Mostraram até uma criança amarrada no porta-mala, mostraram um saco com feitiçaria, né? Derrubaram ele da moto, né, em movimento. Irmãos, e constantemente são feitas reuniões, né, no submundo, vamos assim dizer, reuniões secretas dos bruxos, dos feiticeiros para destruir a igreja, porque a igreja, irmãos, vamos assim dizer, é a única instituição na terra autorizada a usar o nome do Senhor Jesus para salvar o perdido, para curar, né, o enfermo e também para combater os principados, potestades, irmãos. E nesses últimos anos o Senhor tem ensinado algo novo à sua igreja. O Senhor tem dado armaduras, o Senhor tem dado estratégias, o Senhor tem dado, sabe, irmãos, nova visão, né? Eu sempre fui, desde a minha adolescência, sempre fui voltado para a guerra, para a batalha espiritual. E quando Deus nos deu esse dom de arrebatamento aqui na igreja, né, o Senhor tem arrebatado constantemente pessoas, né? Esse dom é usado de várias formas, né, para consultar o Senhor, né, para sabermos coisas do Senhor. Eu, particularmente, né, me utilizei desse dom para a guerra espiritual, né, e quem conhece o canal já sabe, né, os resultados, né, aqui bruxos pedindo perdão por terem ficado cegos, sem andar. Irmãos, e você vê a experiência do jovem Cauã, aí, né, a reunião, né, que na verdade são constantemente feitas essas reuniões para destruir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem frustrado planos, né? Tem frustrado trabalhos de feitiçaria, tem frustrado a macumbaria, tem frustrado muitas obras de Satanás, né? Isso, apóstolo, seguimos na luta, né? É isso, seguimos lutando, orando, guerreando, avançando também no reino de Deus. E eu louvo a Deus porque se nós estamos sofrendo contra-ataques, se todos os dias somos afrontados pelas trevas, se o inferno tem se alvoroçado, é porque de fato nós estamos fazendo a vontade de Deus. De fato o Senhor está conosco e tem algo muito maior do que tudo isso que importa, né, irmãos? Que é o reino de Deus, que siga avançando, que o pecador se arrependa do seu mau caminho, se converta a Jesus de todo o coração, que as vidas continuem sendo alcançadas, que as vidas continuem tendo experiências com o Senhor. E é isso que nós temos vivido, né? São dons maravilhosos que o Senhor derramou aqui na igreja, na sua infinita misericórdia, que nada disso, né, nós nos envaidecemos, mas nos acomete dia por dia de uma vida de humilhação diante do Senhor, de humildade, rendida, uma vida de santidade, aonde nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a gente tem desfrutado dessas experiências sobrenaturais que Deus tem nos permitido viver, tudo para a glória dele e para a honra do nome do Senhor, né? E mais que tudo, para que vidas continuem sendo alcançadas pelo poder de Deus que opera em nós. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. Então entenda isso, esses bruxos, esses feiticeiros, eles são cercados por demônios, né? Que são demônios guias, né? Que são os deuses dele, né? E alguns têm que adorar, outros fazem por obrigação mesmo, senão é torturado, apanha. Irmãos, e assim como eles são cercados por demônios, né, que lhe dão dons, lhe dão poderes, nós também, servos de Deus, somos cercados por anjos, amém, que nos guardam, que nos protegem e também que estão a nosso serviço, né, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, como diz a palavra. Então, irmãos, que nesses últimos tempos o Senhor te dê graça, o Senhor te dê estratégia, o Senhor te dê direção, que você possa ser sensível à voz do Senhor, sensível a ouvir, a ver aquilo que o Senhor tem te direcionado. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos. Senhor, que possamos, Pai, tomar posse das espadas, tomar posse, Pai, das armaduras, que possamos, Pai, constantemente andar na tua presença, Pai, querido, tomando, te buscando, te adorando e sendo direcionado por ti, Pai. Senhor, que essa mesma graça, essa unção de guerra recaia também sobre os teus filhos, que eles possam avançar as trincheiras espirituais em o nome de Jesus. Amém. E amém. Espero que essa breve experiência tenha edificado a sua vida e que você continue perseverando em servir ao Senhor. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.